Gente, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Gestalt. A Gestalt é a teoria da psicologia. É a teoria da psicologia que se preocupa com a forma, com a percepção. O termo Gestalt, ele é um termo de origem alemã. Ele não tem uma tradução específica para o português, mas se a gente fosse tentar aproximar do que é conhecido pela gente, seria forma ou configuração. A gente pode considerar como antecessores da Gestalt o Ernest Mach, que é um físico, e o Christian, que é um filósofo e psicólogo. Esses dois pesquisadores, eles desenvolveram uma série de estudos em conjunto de uma área chamada psicofísica. O que seria essa psicofísica? O psico tentaria compreender as sensações, que é o dado psicológico, e o físico se preocuparia com o espaço e a forma, que seria o dado físico que pode ser palpável. Pegando deixa nos estudos desses dois primeiros autores que eu citei para vocês, a gente tem os três fundadores da Gestalt, que são esses nomes muito difíceis de falar, que eu vou pular, mas vocês estão vendo os nomes deles, as carinhas dos três. Eles vão se embasar nesses estudos psicofísicos para propor Gestalt, mas trazendo essa teoria para algo que tem uma base psicológica. Eles querem, então, compreender pela vertente da psicologia a percepção e a sensação de movimento. Os pressupostos norteadores desses estudiosos são os seguintes: eles queriam compreender como a nossa mente relaciona forma e percepção partindo do estudo do movimento. E eles pegaram, para poder iniciar, a questão da ilusão de ótica. Vamos pensar, por exemplo, no cinema. A gente pensar aqueles rolos onde vem os filmes, são uma série de quadros isolados que vão passando rapidamente e nos dão a sensação de movimento. Só que na forma como a gente percebe, tem um atraso na percepção humana que não consegue ver que eles são separados entre si. Então esse atraso, a forma como o nosso cérebro ele percebe, faz com que a gente tenha a ilusão de que é algo corrido, não algo fracionado. Então, acaba que quando esses estudiosos começaram a analisar essa questão do cinema, das películas, eles chegaram à conclusão de que o estímulo físico, ele é percebido pelo sujeito, no caso pela gente, como uma forma diferente da realidade. O filme ele tem uma série de intervalos, mas nós não percebemos como ele realmente é. Nós percebemos como de forma contínua. Então, a percepção, a forma como nós percebemos, é ponto de partida e tema central da Gestalt. E a Gestalt ela vem para questionar o behaviorismo. É importante eu falar com vocês que essas teorias psicológicas, elas não, apesar da gente ver uma seguida da outra na disciplina, elas convivem durante o mesmo período ao longo da história. Elas são áreas que pensam dentro da psicologia, mas que elas convivem no mesmo período, elas não estão separadas, acontece uma para acontecer a outra. Então, a Gestalt ela questiona o behaviorismo por quê? Na aula passada, nós não vimos que estímulo, o corpo dá uma resposta. Para o gestaltismo, para que o corpo dê uma resposta, a gente precisa de perceber. Então, teria o estímulo, a percepção do corpo, para então darmos uma resposta. Então, para a Gestalt, o que o indivíduo percebe e como esse indivíduo percebe é um dado muito importante para se compreender o comportamento humano. O comportamento humano, ele não se embasa apenas em estímulo-resposta. Tem a percepção no meio desse caminho e a percepção é fundamental.
como eu estava falando com vocês, no behaviorismo, o behaviorismo ele está no momento que a psicologia ela tenta se constituir enquanto uma ciência, se afastar da filosofia. Então eles procuram isolar o estímulo e tentar analisá-lo de forma como se o estímulo ele fosse algo isolado. Já a Gestalt, ela pega a questão desse estímulo, mas ele não vê esse estímulo como se fosse algo isolado. Compreende esse estímulo como algo mais amplo, que se a gente não considera a percepção do sujeito, a forma como o sujeito vê, acaba que esse contexto ele perde seu significado. Então, dentro da Gestalt, o indivíduo percebe, e como ele percebe é um dado muito importante para que a gente compreenda o comportamento humano. Afinal, a gente precisa entender as condições que alteram a percepção de um estímulo. Um conceito que os gestaltistas eles vão se apropriar dele também é o conceito do isoformismo. O que é o isoformismo? Há uma unidade no universo, o todo ele está relacionado com partes. Quando eu vejo uma parte de um objeto, para os gestaltistas, nós seres humanos, nós temos a tendência de buscar uma boa parte dessa parcela que a gente está vendo. A gente tende a procurar um equilíbrio para garantir o que a gente está vendo. E a gente procura este equilíbrio através de fechamento, simetria e regularidade dos pontos que compõem uma figura. Então, trago para vocês essa imagem aqui. Logo no primeiro, como vocês estão vendo aqui, a gente vê 4 círculos, correto? Segundo o princípio do isoformismo, a gente tende a procurar uma forma mais adequada de perceber esses 4 círculos ou 4 pontos. Então, a gente tenta fechar e ver logo um quadrado. Se vocês quiserem abrir o microfone para vocês irem interagindo comigo, quando vocês viram essa primeira figura, vocês de cara perceberam um quadrado? Esses pontos. Vamos lá, gente. Alguém? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, então tá bom. Então, vocês estão vendo que são os 4 círculos. Nossa percepção tende a buscar uma forma ideal para que a gente assimile. Então, a gente tende logo a ver um quadrado. Só que existem outras possibilidades além do quadrado. Eu posso fazer ele mais inclinadinho. Deixa de ser os 4 pontos? Não deixa de ser, mas a gente tende a sempre enxergar desse primeiro. A gente pode fazer um rosto. Os 4 pontos estão aqui ainda, uma forma diferente de perceber, mas a gente tende a perceber sempre da primeira forma. Um outro exemplo é esse aqui, a gente tende a ver os círculos no meio da figura. Então, na nossa visão, nossa percepção tende a buscar esse princípio. Esse princípio é o que a gente chama de princípio... Deixa eu desligar o celular aqui, gente. Perdão, só um minuto. De princípio da boa forma. O que é esse princípio da boa forma? São as condições que o nosso organismo faz para tentar compreender. E para os gestaltistas, o nosso comportamento tem estreita relação com os estímulos físicos. E algumas vezes o estímulo que a gente percebe pode fazer com que a gente entenda uma situação de forma errada. Quem nunca estava no meio da rua, teve a impressão de que viu um conhecido, deu aquele tchauzinho, aquele joinha, cumprimentou e na hora que aproximou mais, viu que não era o conhecido, que era uma pessoa totalmente aleatória e diferente. Isso acontece por quê? Porque o nosso organismo recebeu esse estímulo, percebeu de uma forma diferente essa realidade, entendeu de forma diferente e viu diferente do que era para ter sido visto. Outro exemplo,
Alguém, por favor, vocês estão vendo aqui, ó, qual reta que é maior, gente? A primeira ou a segunda? Alguém fala pra mim a sua opinião? Pra mim parece a primeira. A primeira. Pra mim também. Parece a primeira? Também acho que é a primeira. Então tá. Eu sinto informá-los que Ou não... então as duas é a mesma. As duas Porque, têm... tipo assim, As duas... parece, né? É a questão de como a percepção ela nos tapeia. A forma como é colocada, a gente tem a impressão de que a primeira é maior, mas na realidade a reta ela tem o mesmo tamanho. Depois vocês olham o slide da aula, tentem medir para vocês verem que vão ver que tem o mesmo tamanho. Isso acontece... É porque parece que na primeira tá mais aberta a visão. Sim. Aí parece que ela fica maior. Isso acontece por quê? Porque a nossa mente ela procura por equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade, que são os princípios da boa forma. Então, quando a gente não consegue fechar esses pontos, a gente não consegue superar a ilusão de ótica, é o caso dessa figura. A gente não consegue, a nossa percepção ao vê-las, encontrar equilíbrio, simetria e estabilidade. Então, a gente tem a ilusão de ótica de achar que a primeira é maior e não é. Quando a gente fala em ilusão de ótica, no meu slide original tinha outros casos, gente, mas quem consegue contar os pontos? Alguém conseguiu? Parece que fica piscando. Parece que fica piscando. Alguém conseguiu contar os pontos pretos? Está todo mundo tendo essa percepção do piscar? Parece que os pontos pretos estão em todos eles, né? Depende da forma que a gente olha. Mas fica oscilando, não fica? Preto e branco, preto e branco? Sim. Sim, isso. Vamos ao próximo. Parece que tem 36. Se contar aqui mais ou menos. Isso acontece por quê? Porque a gente não consegue achar os 4 princípios que eu falei lá em cima. Então, esse caso dos pontos pretos é um exemplo de ilusão de ótica. O estímulo a gente percebe de uma forma diferente da realidade. A gente sabe que é uma figura que está num PDF, que está estática, mas quando a gente olha, a gente tem a impressão de que está movimentando. Então, essa ilusão de ótica faz com que a gente não perceba o estímulo da forma que ele é. A gente vê diferente da nossa realidade. Uma coisa muito importante para a gente observar a boa forma é a figura fundo. Segundo o princípio da Gestalt, quanto mais claro estiver essa boa forma, mais clara será a nossa percepção. Quando a figura fundo ela não está de forma clara, a gente não encontra uma boa forma nisso, a gente tem dificuldade de perceber e às vezes a gente não percebe da mesma forma que o outro. Esse exemplo aqui, o que vocês veem? Pra mim parece uma mulher. É uma mulher com uma pena na cabeça e um tipo um cachecol, assim. Todo mundo viu a mulher com a pena na cabeça? Sim. Vocês viram a velha? A velha não. Vi, mas a velha parece um sapo. Tem uma velha. Não. Esse é um caso de uma imagem que a figura fundo não é clara para nossa percepção, é 2 em 1. Tem tanto uma moça com uma pena na cabeça, quanto uma velha. Vocês conseguiram ver os dois? A velha parece que tá com a boca tampada? Não. Ah, então não consegui não. Ó, esse aqui é o nariz da velha. Não é um narizinho qualquer, é um narigão. Vê se ajuda. Dá pra perceber as duas. Caraca, depois de muito custo consegui ver, mas é difícil. Depois eu vou colocar para vocês outros exemplos dessa questão da figura a fundo. Tem mais de uns, no original tinha mais de uns 15 para vocês verem. Então, a forma como cada um percebe é diferente. Tem gente que vê a moça e a velha, tem gente que não consegue ver. Depois eu vou voltar nisso ainda hoje.
os gestaltistas, 2 pontos são muito importantes quando a gente pensa na questão da percepção. Como nós vimos, a nossa percepção de algo, ela está submetida à lei da boa forma, e 2 coisas impactam diretamente nessa lei da boa forma. O meio geográfico, o meio físico, o meio que a gente está nele, e o meio comportamental, que é o meio resultante da interação do homem com o mundo físico. E a forma como que a gente vai interagindo com os outros homens, com o mundo físico, impacta diretamente na nossa percepção. O comportamento, ele acaba que é desencadeado pela nossa percepção desse meio. Acaba que a realidade, a forma como a gente vê, ela é única, ela é subjetiva, é particular e é criada em nossa mente. Vamos voltar lá no exemplo da gente estar cumprimentando alguém na rua de forma errada. Às vezes é alguma coisa do meio comportamental que vai fazer com que a nossa percepção seja distorcida, não seja a percepção da realidade. Às vezes você viu alguma roupa que parece com que a pessoa que você conhece tem. Às vezes você está num ambiente que está com neblina, fumaça, você não consegue estar direito. Às vezes você está meio distraído, às vezes alguma coisa te dá aquele insight, você acha que é. Então, a forma como a gente percebe está muito relacionada ao nosso comportamento. Se a gente não percebesse essa pessoa que está passando na rua como alguém que fosse familiar, a gente não iria cumprimentar. Então, acaba impactando. Dentro da Gestalt, existe ainda o conceito, gente, de campo psicológico. Campo psicológico são todos os fatores que nos levam a procurar uma boa forma. É como se fosse um imã que faz com que a gente ache uma boa forma, uma forma que seja algo familiar ao nosso olhar. E são esses os seguintes princípios. Princípio da proximidade. A gente tende a organizar nossa percepção, as coisas, por proximidade. A gente vê 3 colunas diferentes e não 3 linhas na figura no primeiro olhar. Logo que a gente bate o olho assim de casa, são as 3 colunas. Por quê? Porque a nossa busca da boa forma utiliza o princípio de tentar agrupar o que está mais próximo. O segundo princípio é o princípio da semelhança. A gente tende a tentar agrupar as coisas que são parecidas. A gente não vê 4 linhas na vertical com quadrado, círculo e triângulo. A gente vê 3 linhas na horizontal, 3 linhas com 4 quadrados, 3 linhas com 4 círculos e 3 linhas com 4 pirâmides. Porque a gente tende a organizar pelo princípio da semelhança. Por fim, o princípio do fechamento. A nossa mente, ela tende a complementar, às vezes, algo que falta, para que a gente possa compreender da melhor forma possível. Nessa figura do exemplo, a gente poderia falar que são um monte de traços aleatórios, mas eu olho essa figura, eu já vou para o princípio do fechamento e de cara eu vejo um triângulo. Eu acredito que com vocês também seja parecido. Outra coisa importante que a Gestalt fala é o insight. Segundo os gestaltistas, a gente aprende da relação do todo com a parte. No texto do livro da Bock, ela até fala que muita criança, não sei se vocês já se depararam com isso na vida, não sabe ler, mas consegue identificar corretamente produtos. Por exemplo, ela vê uma Coca-Cola, ela não sabe identificar como letras que juntando das sílabas que formam uma palavra, mas ela encara o nome Coca-Cola, percebe como um todo, como se fosse uma figura e consegue tranquilamente associar que aquilo ali é uma Coca-Cola. Então, as pessoas, elas dão significação para o todo. Por exemplo, quando eu trabalhava há 1.200 anos atrás no CAPS, lá tinha um paciente que ele não sabia nem ler, nem escrever, ele não era alfabetizado. E os ônibus da cidade que eu trabalhava na época, eles eram identificados por número. Por exemplo, 33 ia para o bairro tal, 41 ia para o bairro tal. E esse paciente, ele conseguiu ter um insight, ele conseguiu perceber, associar como se cada conjunto de números da placa dos ônibus
fosse uma figura. Ele não sabia que 6 mais 0 era a linha 60, mas ele compreendia o 60 como um desenho e sabia que quando ele visse aquele desenho, ele iria para um lugar tal. E ele se locomovia muito bem dentro da cidade, assim. Foi uma forma de relacionar, que a mente dele fez, de relacionar o todo com a parte. O insight, gente, eu acredito que agora muitos de vocês às vezes possam ter sentido esse sentimento. Nem sempre o que a gente vivencia é claro de imediato, principalmente quando a gente faz essa brincadeira da figura fundo. Eu acredito que muitos de vocês viram a velha, viram a moça e alguns não viram. Pode ter tentado, mesmo a gente dando a dica, ali o nariz, a boca, assim, não consegue ver. Mas pode ser que daqui a 2 dias você vai mexer no slide dessa aula e de uma hora para outra você vai bater o olho na figura e conseguir ver a velha e a moça do nada. Tchum. Esse tchum para os gestaltistas é como se a nossa mente conseguisse atingir a boa forma, fizesse um fechamento. O insight é como é o que a gente pode chamar de um entendimento interno. Parece que é algo espontâneo, mas não é. É algo que é influenciado pela nossa experiência passada, depende de estímulos, depende da capacidade do indivíduo. Não sei se vocês já tiveram, muitas de nós já tiveram essa experiência de às vezes estar tentando lembrar o nome de alguma coisa, vem aquele gostinho na boca, e nossa, eu tô com a palavra na cabeça, o nome, você puxa, você se contorce, tenta de todo jeito, você não lembra. Aí do nada, tum, vem como se fosse um estalo. Lembrei o que era. É isso. Esse lembrar o que era, como se fosse parecendo uma lâmpada mágica na nossa cabeça, é o que os gestaltistas chamam de insight. Dentro da Gestalt, a gente tem ainda um estudioso que ele não é gestaltista, mas que de certa forma utiliza a teoria da Gestalt, que é o Kurt Lewin. Ele trabalhou com os precursores da Gestalt e ele utilizou essa teoria para propor a teoria dele. Ele fala que nós, seres humanos, nós vivemos em um espaço vital e que esse espaço vital é a totalidade dos fatos que determinam os nossos comportamentos. E que o campo psicológico, ele é dinâmico, ele não é estático. Porque na medida que a gente vai vivendo, a gente vai vivendo em outros meios, relacionando com outros indivíduos e engloba também a totalidade de fatos que acontecem com a gente. E para o Kurt Lewin, cada um de nós percebe de uma maneira particular uma determinada situação. E essa forma particular de uma determinada situação é o que ele chama de realidade fenemônica. Vou trazer um exemplo para vocês da realidade fenemônica que me vem na cabeça agora. Às vezes você pode ver que às vezes 2 pessoas vivenciam a mesma situação na mesma hora, mas na hora que vão contar, relatar, a forma como se relata é feita é totalmente diferente. Cada um percebe de um jeito. Pessoas que estão se separando, que nem agora o boom do Twitter é o Gustavo Lima e a ex-esposa dele, a Andressa Suíta. Os dois viveram a mesma situação do casamento, viveram na mesma casa, compartilharam os mesmos filhos. Mas cada um deles está contando uma versão da história. Cada um tem uma percepção diferente do fato. Cada um tem uma realidade fenemônica dessa separação. Por quê? Porque cada um deles, pelas suas vivências, pela sua subjetividade, pela sua percepção do fato, tem uma maneira particular de encarar aquilo. O Kurt Lewin, essa realidade fenomônica, ele dá um outro exemplo aqui, desse textinho. Um rapaz, ao chegar em sua casa, surpreende os pais no final de uma conversa e escuta o seguinte: ele chegou, é melhor não falarmos disso agora. Quando o menino escuta isso, ele entende que os pais conversavam de algum problema muito sério e do qual ele não deveria tomar conhecimento. Então ele resolve não fazer nenhum comentário. Dias depois, chegando em casa novamente, ele encontra seus pais na sala com 2 homens de terno escuro. Imediatamente associa esses homens ao final da conversa escutada e entende de alguma forma que isso está relacionado à preocupação dos pais com ele. Esse relato aqui é uma realidade fenomenológica, a forma como a pessoa encarou.
Mas, na realidade, o que era? A conversa do pai mais da mãe, que o menino escutou o final dela, referia-se à festa surpresa de aniversário que eles queriam fazer. E os dois homens de terno que estavam na sala que ele encontrou no outro dia, refere-se a colegas de faculdade do pai que aproveitaram que estavam na cidade e foram fazer uma visita. Ou seja, são fatos que foram vivenciados por 3 pessoas, mas a forma como o narrador dessa história percebeu a história, a forma como ele fez a filtragem dos fatos, fez com que ele criasse uma realidade fenomenológica diferente do que era real. Por quê? Porque cada um percebe e vive de um jeito. O Kurt Lewin, ele é o pai da dinâmica de grupo. Se a gente estivesse em aula presencial, a gente ia fazer uma aula só de dinâmica de grupo. Porque o grupo, para o Kurt Lewin, o grupo ele é algo muito importante, porque grande parcela das nossas vidas a gente vive com o grupo. E o grupo são indivíduos independentes, e a soma desses indivíduos no grupo não é algo simplesmente novo, mas resultante dos processos que ali ocorrem. Ele defende muito o papel da liderança e os impactos que essa liderança tem, e ele propõe uma série de dinâmicas de grupo. A hora que vocês acessarem a atividade da semana, não sei se alguém já viu, a hora que vocês entrarem lá, tem uma série de slides da professora Josélia, do minicurso que ela deu na turma de psicologia do semestre passado sobre dinâmica de grupo. E ela faz as classificações de vários tipos de dinâmica de grupo. Dinâmica quebra-gelo, dinâmica da interação. As dinâmicas elas podem ser usadas para N finalidades. Então, o que é a minha proposta dessa semana de atividade para vocês? Deem uma olhada nos slides da Josélia. Vejam os vídeos que eu postei sobre dinâmica de grupo e escolham uma dinâmica de grupo que vocês têm vontade de aplicar. Mas tentem, na hora que vocês forem escolher essa dinâmica de grupo, vocês têm que me falar. Vocês pensaram em aplicar essa dinâmica de grupo em qual momento? Qual a finalidade dessa dinâmica de grupo? Que tipo de dinâmica de grupo? Vocês podem fazer o Ctrl+C, Ctrl+V da dinâmica que vocês acharem na internet. Eu quero mesmo que vocês se enveredem no mundo da dinâmica de grupo e vejam possibilidades. Se vocês não quiserem utilizar dinâmicas prontas, vocês podem pegar a dinâmica e adaptar, porque é um mundo bem modificável, cada um pode dar o seu toque. Então, gente, resumindo, hoje a gente falou um pouquinho da Gestalt, que é a teoria da psicologia que trabalha com a percepção. Ela vem para questionar o behaviorismo ao propor que o ser humano não é só estímulo e resposta. A resposta que o ser humano dá, ela sofre impacto da percepção. Essa percepção, para que ela ocorra de forma eficiente, a gente busca uma boa forma. A figura fundo também é importante na forma que a gente percebe. Nós, seres humanos, na nossa percepção, a gente busca um campo psicológico. E esse campo psicológico ele é regido pelos princípios de proximidade, semelhança e fechamento. Falamos um pouquinho do insight, que é quando vem aquele fechamento e uma coisa que não é muito clara para a gente surge, dando a ideia de que foi algo feito sem muito esforço, mas não é. E falamos um pouquinho, bem de leve, de Kurt Lewin e as preocupações dele com o grupo. Então, acho que é isso, gente. Vocês têm algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Gostou mais dessa, Camila, do que da outra? Ela é mais dinâmica. Pena que os slides que eu tinha preparado tinha várias figuras fundo, várias questões da ilusão de ótica, só que estão no meu computador. Eu tive que usar os slides que estavam no Moodle, mas eu vou ver se eu consigo, vou disponibilizar para vocês depois, para vocês verem, se vocês conseguem ver essa figura fundo. Mais alguém, gente? Acharam mais interessante? Gostaram da Gestalt? A Gestalt é muito útil, tem uma vertente que chama Gestalt Terapia também, que trabalha a Gestalt com isso. E é muito utilizada a Gestalt
publicidade, no marketing, muitas logomarcas que a gente vê no nosso dia a dia, elas utilizam da Gestalt. Se vocês pensarem a logo da Apple mesmo, é um caso de Gestalt. Tem a da... tô pensando aqui agora. A da Unilever, que é do sabão em pó, quando vocês pararem, depois vocês dão uma olhadinha na lavanderinha da caixa de Omo, ou na pasta de dente da Unilever, quando você olha, ela a gente percebe o todo, sem contar muito, observar as partes. São uma série de desenhinhos de produtos que eles produzem. Depois vocês dão uma olhada. Tem vários outros, tentando lembrar aqui. Aquela do... Tem muitas clínicas veterinárias que utilizam uma também, que começa com cavalo, e você vai olhando, são vários animais. Depois eu vou postar para vocês darem uma olhadinha. Então, acho que é isso, gente. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta. Pergunta número 2. O que aconteceu com vocês com a atividade dessa semana? Eu acho que muitos de vocês fizeram, mas não postaram. Eu já corrigi as atividades. Eu vi que vocês acessaram, mas eu não entendi se vocês não postaram. O que foi que aconteceu na atividade dessa semana? A Camila, você postou. Os que estão corrigidos, vocês podem ver que tem até nota no acadêmico. Que Vinícius também postou. João Vitor esqueceu de postar. O Éder não postou. Aconteceu alguma coisa que a sua não chegou, Wendy. Mas o que eu vou fazer com vocês? No final, na última semana da disciplina, eu tô vendo que vocês estão enrolados com outras matérias. Marcele não chegou pra mim também. Esther também não postou. Não sei o que houve, gente. Eu tô achando que eu acho que vocês devem ter deixado como... Inara também ficou um tempão trabalhando, não chegou da Inara. Eu consigo ver que vocês trabalharam, mas eu não consigo ver o conteúdo. Esther não postou. Eu vou reabrir a atividade amanhã, vou deixar reaberta até sexta-feira para vocês darem uma olhadinha no que aconteceu, tá? Vejam lá o que houve, quem já está corrigido não precisa de mexer, tá? É porque tem que finalizar, senão não posta. Exatamente isso. Eu acho que vocês não finalizaram. A sua não chegou, Inara? A de introdução já corrigi, já tá tudo lançadinho no acadêmico. Já tá lançado as faltas, vocês podem olhar lá. As faltas eu não computo a presença. Eu tenho a minha listagem de vocês os encontros síncronos, mas eu não computo. Eu olho o acesso de vocês na plataforma, tá? Então tem gente que ficou, tem 12 dias que tá sem acessar a plataforma. Eu consigo ver isso, entendeu? Então eu vejo o período que eu abri a semana de atividade e contabilizo, tá? Depois vocês deem uma olhadinha no acadêmico, nas notas, eu vou reabrir a atividade. A disciplina está muito rápida para vocês? Que era a pergunta que eu queria fazer. Tá achando tranquilo também, Vinícius? Eu vou abrir até sexta-feira, Júlia. Até as 23h59 de sexta-feira. Vou ver se eu consigo abrir agora, tá? Acabando a aula aqui, eu já abro lá. Tá tranquilo? Então tá. Eu acho que é isso então, gente. Sabendo de vocês que tá tranquilo, eu fico mais tranquila, né? Então é isso. Outra coisa que eu quero ver com vocês. A última semana, que esse módulo eles tem 6 semanas. A última semana é a semana que vai até dia 6 de... até o dia 6 de novembro. Vocês querem que nessa última semana das 6 semanas eu deixe vocês sem aula ou vocês querem conteúdo nessa semana? Que eu não sei como é que tá a questão das outras disciplinas. Explico.
Inara, a Esther comentou o seu da primeira semana, que era um fórum. O dessa semana agora foi o questionário do behaviorismo. Não tinha como comentar, não. Física e cálculo vão ter provas. Eu tô achando, então, que nessa última semana eu não vou dar conteúdo. Eu vou reabrir a plataforma caso vocês tenham perdido alguma atividade. Pode ser? Sem problema, não acontece. Aí se vocês perderam alguma coisa, vocês têm um prazo depois para poder refazer. A atividade dessa semana vai ser, Júlia, a dinâmica de grupo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Porque eu não estou no meu computador. Estão conseguindo ver a tela? Chegando aqui, ó, na semana 2. A atividade dessa semana é a seguinte. Uma importante contribuição da Gestalt são as dinâmicas de grupo. Para saber um pouquinho, tá? Eu digitei errado. Aí tem um vídeo explicando aqui o que são. Vocês estão conseguindo acompanhar minha tela? Fala pra mim, fazendo favor. Alguém me dá o sinal. Vocês conseguindo ver, gente? Sim. Sim. Aí tem um vídeo explicando o que é dinâmica de grupo. Aí aqui tem os slides que eu falei com vocês da Josélia de dinâmica de grupo. Vamos ver se vai abrir. Nossa. Terminando de baixar. Aí aqui, ó, a Josélia fala, ó, o objetivo da dinâmica de grupo, o que são os grupos, o que é o grupo, o funcionamento do grupo, a fundamentação. Aí fala, por exemplo, dinâmica quebra-gelo. O que é uma dinâmica de grupo quebra-gelo? Quando você vai propor alguma atividade com pessoas que não se conhecem, é importante você propor alguma coisa para que elas tenham uma primeira interação. Então, essa é a ideia de uma dinâmica de grupo quebra-gelo. Dinâmica de apresentação, vocês devem ter participado de alguma dessas, geralmente faz em primeiro dia de aula, quando você está numa turma nova, para você se apresentar, para que as pessoas elas se conheçam. Tem as dinâmicas motivacionais, que é quando geralmente você trabalha com um grupo que está com algum problema, com insegurança, então você faz esse tipo de dinâmica. Tem dinâmicas para entregar da equipe, tem dinâmicas para grupos pequenos, para grupos grandes, para crianças e adolescentes. Tem as dinâmicas que são feitas em processos seletivos. Então, o que é a ideia da semana? Vocês vão procurar uma dinâmica de grupo na internet e esse trabalho pode ser feito em duplas, tá, gente? Vocês podem fazer individual ou em duplas. Você vai escolher uma dinâmica de grupo, pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V dessa dinâmica da internet, vocês podem adaptar. Só que vocês vão colocar para mim, em qual situação que você pretende aplicar essa dinâmica de grupo. Ah, eu quero fazer essa dinâmica de grupo no meu primeiro dia de aula. Ah, eu quero fazer essa dinâmica de grupo para poder, eu tô tendo no local que eu trabalho, na sala de aula que eu trabalho, os meus alunos estão brigando muito, eu quero fazer um processo que eles reflitam sobre a necessidade de integração. Então, você vai me contar para qual situação você vai realizar essa dinâmica de grupo. Você vai me contar quem que é o público-alvo dessa sua dinâmica e qual que é a ideia, o que você quer trabalhar com ela. Ah, meu público-alvo são meus alunos do 9º ano. A dinâmica de grupo são as pessoas, meus familiares. Vocês me contam e vão colocar como é que aplica essa dinâmica de grupo. Geralmente, quando você baixar ela na procura dinâmica de grupo na internet, já tem esse passo a passo. Entendeu? Aí essa que é a ideia da atividade dessa semana.
Deu pra entender? Quem que tinha perguntado? Ficou claro, Júlio? Não precisa de montar slide não, Vinícius. Você pode fazer um documento do Word mesmo. Vai dar no máximo uma página de atividade, não precisa de 6 slides. Se a gente estivesse podendo ter aula presencial, a gente ia fazer um monte de dinâmica de grupo, mas como a gente não está podendo, viver em grupo se tornou algo arriscado, então nós vamos tentar fazer de alguma forma. Então tá joia, gente, me despeço de vocês então, obrigada, viu? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Não, essa dinâmica não tem que ser virtual não, Júlia, você pode aplicar ela presencialmente, até porque dinâmica de grupo é complicado, né? Se você conseguir pensar em alguma que seja aplicada virtual, legal também, mas você pode pensar se aplicando ela presencialmente também. Pense no mundo sem Covid para sua dinâmica de grupo, então pode, tá? Mais alguma pergunta? Então tá bom, meus queridos, fiquem bem, tá? Até semana que vem. Semana que vem a gente começa Freud. Vocês estão gostando da Gestalt e o Freud? Vou deixar vocês de cabelo em pé, tá? Semana que vem não tem aula, gente, presencial. Encontro síncrono, deixa eu falar com vocês de uma vez. O conteúdo da psicanálise ficou muito grande. Então, pela sanidade mental de vocês, eu optei em dividir a psicanálise em 2 partes. Então, a primeira parte está lá na semana que vem, vai ter uma videoaula, um questionáriozinho pequenininho para vocês fazerem. E na outra semana a gente faz o encontro presencial do Freud, tá? Aí a gente faz a parte 1 e a parte 2 numa aula só. Vamos lá para vocês começarem a conhecer Freud. Então, até daqui na outra semana. Qualquer coisa é só vocês me chamarem, tá? Tchauzinho, gente.